Você já se pegou olhando para o gráfico e de repente aparece um gap entre as velas que destrói a sua estratégia? E o pior, você toma aquele loss inesperado. Pois é, isso acaba agora. Nesse vídeo eu vou te revelar um segredo por trás dos gaps que ninguém te contou. E te garanto, depois de assistir até o final, você nunca mais vai perder dinheiro por causa deles. E ainda vou te mostrar como usar os gaps a seu favor para lucrar nas próximas operações. Então fica comigo até o fim, porque o exemplo prático no final vai transformar as suas operações. Você vai perder esse medo hoje, agora. Nós vamos acabar com esse seu temor de operar em gráfico por causa dos gaps, beleza? Você só precisa entender uma coisa. Toda vela existe a abertura e o fechamento. Isso aí não é possível que reste dúvida, né? Então a compra abre de um jeito, a venda abre de outro. Então a compra ela abre aqui embaixo e fecha aqui em cima. Então atenta para isso aqui, ó. Aqui é a parte da abertura da vela. Beleza. Se aqui é a abertura da vela, a parte de cima é o fechamento. Então ela abriu aqui, desceu, subiu, retraiu e encerrou aqui. Aí que está nos mostrando o final dessa vela aqui. Tranquilo. Então você sabe que essa vela é uma vela que está com 4 taxas, né? Ela tem a taxa da mínima, a taxa da abertura, a taxa do fechamento e a taxa da máxima. Então ela é uma vela de 4 taxas. Porém, acontece um gap na vela seguinte. A vela seguinte, ó, começa a piscar aqui e tal, beleza? Foi ali em cima, desceu e encerrou vermelha. Vermelha. Essa vela nasce aqui e encerra aqui, também com 4 taxas. A outra vela nasceu aqui, ficou piscando aqui e tal, subiu e encerrou aqui. Uma velinha aqui, comando. Beleza. O que há de incomum nessas 3 velas? Vamos lá. Agora nós vamos analisar o gap. Por que a corretora ludibria as pessoas fazendo os gaps nas velas? Vamos lá. Você sabe que nasceu a compra, desceu, subiu e encerrou. Aí você pegou aqui, ó, o gráfico passado e você viu que ao colocar uma linha aqui, você viu que essa vela está travada em um comando expirado de baixo, ó. Comandasse aqui, eita, travou de encontro num comando. Vou pegar uma venda. E aí deu certo, porque nasceu uma venda na vela seguinte. Só que essa venda não aconteceu por causa desse travamento. É aí que está o gap. Como a vela da venda nasce aqui em cima, você vai fazer uma simples coisa. Quando a vela nascer, se for venda, ela indica aonde a compra encerrou. Simples. Aí que ou qualquer outra corretora encerrou essa vela aqui só para enganar você, porque essa vela na verdade ela está encerrada aqui, exatamente aonde está a abertura dessa venda. Essa venda indica aonde essa compra encerrou. Então você vai completar essa vela até a abertura da venda. Por quê? Porque todo fechamento acontece aonde a outra vela abre, porque ela não pode burlar a abertura das velas, mas ela pode burlar o fechamento. Por isso que ela faz isso. Então ela lhe apresenta um gap, e esse é um gapinho pequeno, tem gaps de 2 velas. E aí você fica com medo, não entra porque você não tem essa informação. Então vamos lá. A compra, quando encerra, ela encerra exatamente aonde abre a venda. E a venda, quando encerra, ela encerra exatamente aonde abre a compra. Então, ó, nesse caso aqui, ó, ela terminou com pavio, mas quando nós completamos a vela até a abertura, a gente percebe que ela terminou expirada. Expirou dentro de um comando, reverteu. Aqui ela vem mais abaixo aqui, passa de 50% dessa vela aqui e termina aqui. Aí você tem uma leitura de que ela é uma vela de 4 taxas e que o corpo está aqui embaixo. Porém não, o corpo está onde abriu a compra. Aí o que é que você vai fazer? Você vai mentalmente apagar a sobra dessa vela aqui, ó, desse corpo, e vai simplesmente deixar só pavio. O que passou da abertura da vela é pavio. Então essa venda na verdade, ó, encerrou com o corpo mais acima. Tudo isso aqui
é pavio, e com essa informação você não vai mais cair na balela dos gaps, certo? Compreendido? Não resta mais dúvida. A venda encerra onde inicia a compra e a compra encerra onde inicia a venda. Pronto, não tem gap mais no mercado. Baseado nisso, você agora vem para o gráfico. Então vamos pegar aqui qualquer vela. Então a compra encerra onde inicia a venda. Aqui no início a venda, então essa compra está encerrando exatamente aqui, aonde está essa linha do mouse. Pronto. Então se você pegar um travamento de gap, você vai corrigir no olho mesmo, ó, que esse travamento não aconteceu. Às vezes a gente toma um loss porque pensa que travou e na verdade rompeu e a vela continua. Ou você pensa que quando ela dá o gap de baixa, por exemplo aqui, ó, essa vela aqui, ó, expirou aqui em cima. O que é que eu lhe falei? A compra encerra aonde a venda inicia. Então na verdade essa vela não está expirada. Tudo isso aqui é pavio. Ela está exatamente aqui, ó, na abertura dessa venda. Então, quando a venda abrir o preço, iniciar, fazer o seu primeiro pip de abertura, você traz o corpo que passou para baixo. Beleza? Existem situações que o gap pinta a vela de cor diferente, mas se você corrigir ela pela abertura e fechamento, você vai perceber que ela não está ali. Então, qualquer vela que você olhar agora, ó, você vai fazer essa correção mental. Ó. Tá vendo que essa venda está bem aqui embaixo? Na verdade, não, ela está aqui em cima. Eu dei o exemplo de compra com a venda e de venda com a compra. Agora eu vou dar exemplo de venda com venda. Ó. Tá vendo? Ó? A venda passa, vem até aqui, retorna e ela deu uma retraída nesse comando. Aí você, eita, retraiu no comando, vai pegar uma compra e desce uma venda. Por quê? Porque ela está lá em cima, ó. O corpo dela está bem aqui, ó. Bem aqui. Ela conseguiu, na verdade, ó, romper essa projeção, esse primeiro registro de alta aqui, por isso que desceu. Então, fica ligado na questão do gap, porque é aqui que vai estar a leitura correta. A abertura da venda indica o fechamento da vela anterior. Se for compra ou venda, a abertura vai indicar o fechamento. A abertura da venda indica o fechamento da vela anterior. Então essa aqui está fechada mais acima. A abertura da venda indica o fechamento. Essa está fechada mais acima. A abertura da venda indica o fechamento. Essa está fechada mais abaixo. E aqui a abertura da venda indica o fechamento. Ou seja, essa vela aqui na verdade, ó, é um dojizinho cinzento. Não saiu do canto. E a abertura da venda vai indicar o fechamento da vela anterior. Aqui está. Assim como a abertura da compra indica o fechamento da vela anterior. Se for compra, você tem que subir mais aqui em cima. A abertura dessa compra indica o fechamento dessa. A abertura dessa venda indica o fechamento dessa compra. A abertura dessa compra indica o fechamento dessa venda, que está mais acima. A abertura dessa compra indica que essa vela expirou mais acima, está bem aqui. E a abertura dessa venda indica que essa compra, na verdade, é uma compra bem magrinha com 4 taxas. Opa, dá licença só um pouquinho, vou te apresentar duas coisas. A primeira é o canal Lógica do Preço. E aqui, ó, eu vou trazer todo o conceito que envolve a lógica do preço totalmente de graça. Por isso, só se inscreva e deixe o seu like. Se surgir alguma dúvida, comente que eu vou te responder. A segunda coisa é a nossa mentoria virada de chave, que é dada em 2 grupos do Telegram. Um grupo é onde você interage com os outros alunos e comigo, e o outro grupo é onde estão dispostos todos os tópicos com os assuntos separados da lógica do preço no padrão de qualidade que já viram aqui no canal, com uma didática diferenciada para você consultar a hora que quiser e por tempo indeterminado. E o mais importante, vai poder tirar todas as dúvidas na hora que surgir e com isso evoluir rapidamente rumo ao sucesso. Se te interessar, clica na descrição do vídeo que eu vou deixar um link fixado para você reservar a sua vaga. Então continue com o vídeo e boa aula. A abertura dessa compra indica que essa venda está mais embaixo que expirada. A abertura dessa compra indica que essa compra está mais abaixo. A abertura dessa compra indica que essa compra está mais acima. E a abertura dessa venda indica que essa compra fechou mais acima. Então não existe mais gap na sua mente. O gap não vai mais existir. Você só vai pegar a abertura da vela, ó, e ver que uma vela expirada na verdade é uma vela com pavio, certo? Simples, simples. Praticamente todas as velas têm gap, ó. Praticamente todas. Muito raro, é exceção. Ó, essa daqui está expirada, ó. Certo? Uma vela expira, ela nasceu aqui embaixo, tal, e expirou aonde? Dentro do comando, por isso que deu uma vela de continuação. Vamos lá, esse doji cinza aqui, ó, não existe, ó.
Esse doji, ele tá aqui em cima, né? Quem tá aqui embaixo, né? A venda? Próxima vela não desceu aqui embaixo, então aqui é uma venda, ó. É uma vela vermelha que está até aqui, ó, o corpinho dela. Vou desenhar esse doji para você ver como que a corretora ludibria você. Aqui está a abertura da venda, então o corpo dessa vela tem que parar aqui, ó, o fechamento dela. Então para você trazer o fechamento para baixo, ela é uma vela vermelha, certamente tem esse paviozinho aqui. Então aquele doji cinza lá, ó, se transformou nessa vela. Esse outro doji cinza, você já está sabendo da informação, ó, o corpo dele vai ter que estar onde? Na abertura. Então você vai pegar lá a abertura dele, ó, e traz aqui o fechamento para a abertura da outra vela, ó. Fechamento vai fechar na abertura da vela. Então a maioria desses doji cinza é tudo burlamento das corretoras, nem existem. Ó, outro doji cinza. Esse doji cinza aqui tá onde? A compra não tá aqui embaixo, então você vai ter que pegar esse doji aqui, ó, e transformar ele aqui, ó. Traga a abertura dele e o fechamento na abertura da vela, ó. Então aqui é uma velinha vermelha, ó. E isso conta muito, por quê? Porque uma vela vermelha vai lhe dar uma leitura. Isso aqui é o que? É um nanolote. Você vai ter entrada aqui. Então, um nanolote de venda. Então, nós tivemos aqui, ó, nanolote de venda, nanolote de compra, nanolote de venda, nanolote de compra, nanolote de venda. Tá vendo como muda tudo? Se você tiver a informação correta. Continuando. Creio que não tem mais dúvida, né? Ó, essa compra não tá lá em cima, você traz para a abertura da venda. Então, a próxima vela que abrir é que vai dizer onde a outra fechou. Próxima vela que abrir vai dizer onde essa aqui fechou. Ó, a próxima vela que abrir, ó, vai dizer onde essa fechou. Então é sempre um pouquinho mais acima. E quem trabalha com travamento, quem trabalha com rejeição, quem trabalha com rompimento, isso é muito importante, porque 1 ou 2 pip numa vela dessa daqui, ó, muda toda a leitura. Muda tudo. Porque olha só, se eu trazer essa linha do mouse para onde a IK deixou aqui, ó, o corpo dela tá aqui embaixo. Se eu tivesse, por exemplo, uma simetria aqui, um travamento aqui, eu iria fazer uma leitura baseada no fechamento dessa vela e iria tomar um lote porque o fechamento está mais em cima. É por isso que as corretoras fazem isso. Elas dão esses gaps para que você pense que a vela é de um tamanho, que o corpo está em um canto e na verdade ele está em outro. Pensa que uma vela tem pavio e na verdade ela tem espirada. Pensa que a vela está espirada, na verdade ela tem pavio. Então tudo isso muda, porque existem muito operacionais baseados nessa situação de corpo, de pavio e de expiração. Olha, você já aprendeu, ó, isso aqui não é um doji? Beleza, diz a vela, diz aí que essa vela nasceu aqui, foi ali, vai lá e terminou onde nasceu. Aí você vem na sua mente, você vai pegar o que? A abertura da venda não está aqui em cima. Então o fechamento dessa vela aqui tem que ir lá para cima onde a outra abriu, ó. Então ela vai ser uma velinha verde pequenininha. Na verdade ela não é um doji cinzento, ela é uma compra magrela, certo? Que retraiu na abertura do comando, por isso que a venda desceu. Então tudo isso você vai corrigir. Tá vendo o outro doji cinza aqui? Você vai fazer o que? A vela não nasceu mais em cima, então você vai pegar a abertura desse doji aqui, ó, que foi onde ela iniciou, e vai, perdão, aqui tem que ser verde, né? A abertura está mais acima do doji, então é uma velinha verde, ó, que aqui tá onde ela iniciou. Então você vai pegar e trazer para o fechamento da abertura da outra. Então ela fecha onde a outra abre, ó. Então o doji cinza na verdade é uma velinha verde. Simples, simples. Se você tiver esse raciocínio diante do gráfico e não vai mais temer não vai mais temer os gap, tá? Porque essa vela de venda aqui que está inspirada aqui, ó, na verdade está inspirada mais embaixo. Ela está bem aqui onde essa aqui abriu. Essa vela que encerrou com esse corpo aqui, na verdade está mais em cima. Está aqui onde essa aqui abriu. Essa compra que encerrou aqui está um pouquinho mais acima onde essa aqui abriu. E assim vai ser todas as velas. Todas as velas. E isso é muito importante na leitura, porque dependendo do operacional que você for executar, vai contar muito. Muito, muito. Tá. Como dá muito trabalho ficar desenhando essas velas aqui e você acaba perdendo a entrada, eu tive a brilhante ideia de criar o meu indicador, que disponibilizo para os alunos, que é o nosso indicador do fechamento. Esse indicador eu chamo ele de anti-gap. Anti-gap. Por quê? Porque ele vai trazer para mim, ó, aonde realmente a vela encerrou. Tá vendo que essa vela aqui, ela marcou um pavio aqui, ó. Nessa vela tá coincidindo a outra marcação, porque o fechamento da vela, ele traz uma linha preta. Porém, como essa vela abriu aqui em cima, ó, a linha preta está aqui, e como a vela verde, ela marca a máxima da vela verde para mim, então essa
máxima aqui, que seria um pavio, na verdade é o fechamento da vela, que está travada nessa baixa aqui, ó, e por isso vai dar uma vela vermelha aí, ó. Certo? Vai dar uma vela vermelha. Por quê? Tá vendo agora a linha preta, ó? A linha preta indica onde a outra vela abriu. Então eu sei agora que essa vela vermelha aqui, ó, está encerrada exatamente aqui nessa linha preta. Então eu não tenho mais esse trabalho de ficar complementando as velas, pintando elas de verde, de vermelho, porque eu criei o meu script anti-gap. E esse daqui eu posso falar com propriedade que eu criei, porque eu paguei vários scripts para os programadores fazerem e não fizeram conforme a gente solicitava, e me chateei com isso e tentei buscar conhecimento. Fui para inteligência artificial, não deu certo, fui para tudo. Aí eu fui olhar alguns scripts já formados, peguei uma linha de comando simples e aprendi no vídeo no YouTube, o cara ensinando a botar uma linha. Quando ele ensinou a botar uma linha na máxima ou na mínima, pronto. É tão simples, ó. Vou até ensinar vocês. A linguagem da IQ, ó, é mínima, mínima, open, né? Aí quando fecha close e aqui high. Então a gente dá um comandozinho para ele colocar uma linha no high da vela, ou seja, vai lá para a ponta do pavio quando é verde e vai colocar no low quando é vermelha. Pronto. E essa vela aqui, ó, é a vela número 1. Essa que iniciou é a vela 0. Então é 0, 1, 2, 3. Com isso eu consegui criar esses 3 comandinhos de simples, que eu nem sou programador, nunca nem estudei isso, e consegui fazer esse script para facilitar a nossa operação. Então, ó, em vez de eu ficar essa aqui coincidiu certamente onde a outra nasceu. Ela realmente encerrou quando não tem gap, ó, fica certinho, ó. A vela encerrou aqui, a linha preta está na abertura da outra, e aqui realmente é um pavio. Esse pavio está travado na abertura dessa velinha vermelha aqui, ó. Se você tiver um operacional com essa informação, você vai fazer a sua entrada. Então é só seguir o que o script está trazendo no final das velas e nas máximas da verde, no final da vela e na mínima da vermelha, ó. A última venda foi essa daqui. Então tá indicando aqui a baixa deixada no mercado é essa daqui. Agora, ó, essa compra encerra, ó, na linha preta aqui, ó, onde a outra nasceu. Então eu olho para a linha preta, eu vou buscar um travamento aqui, ó. Não aconteceu? Beleza. Não tenho leitura de travamento no corpo, mas eu tenho leitura de travamento no pavio. Aí eu vou ver que esse pavio, ó, tá simétrico aqui, ó, desinstalou. Então vai descer uma venda aí. Desinstalou com essa velinha aqui e o corpo me dando leitura de continuidade aqui pode formar uma dupla posição. Então eu vou ter que fazer a análise para ver se esse corpo vai me dar leitura de continuação do movimento, com conexão, com outras coisas. Então é muito simples quando você começa a descobrir o motivo das corretoras estar ali burlando, ó. Como esse pavio está travado ali, ó, só pode formar uma dupla aqui ou descer uma vela vermelha, tá? O pavio fez a desinstalação com esse primeiro registro aqui, tá travado certinho nesse doji, que na verdade é uma vela verde, ó, que é um nanolote, por isso que dá uma reversão. Então é só seguir as informações que o script está lhe trazendo, e você, em cima do operacional que você está estudando, ó, o corpo da vela aqui encerrou travada nessa mínima aqui, ó. E aí, ó, aqui tem um lance interessante. Tá vendo que a linha preta está aí, você, poxa, travou de encontro com a primeira vela da reversão, com a nova posição. Vou pegar uma reversão. Só que você sabe que o fechamento da vela, a corretora lhe engana. Então você sabe que essa vela não está fechada aqui, essa vela está fechada mais em cima. Então você não vai pegar esse travamento baseado. É por isso que aí que faz isso, ó. Termina a vela travando certinho no fechamento que nem existe. Isso é só para lhe enganar. Então não acontece esse travamento aqui, porque esse corpo não está aqui, esse corpo está mais em cima, e você já aprendeu que você vai fechar a vela onde a outra abre. Sempre você fecha a vela onde a outra abre e você vai perceber que não tem esse travamento. Então essa reversão aconteceu por outro motivo, porque o pavio está simétrico com esse daqui. Então desinstala o pavio e a vela reverte. Foi igual que aconteceu com essa outra aqui. Então eu lhe apresento aqui o estudo sobre os gaps e lhe apresento aqui o nosso script virada de chave, que ele vai tirar esses gaps na sua leitura. Você não vai ficar desenhando vela, pintando, preenchendo ou retraindo velas para ajustar ela a outra. Não há necessidade. Seguindo a linha preta, você sabe aonde essa vela encerra, sempre. Toda vez que encerrar uma vela, você olha para a linha preta, é exatamente onde o corpo dela ficou. Certamente não tem como falhar. Então essa linha preta aqui, a nossa linha mágica anti-gap, vai nos mostrar aonde a vela encerra. Eu vou deixar só essa vela encerrar aqui e você observa. Como é uma vela verde, ó, essa máxima aqui vai mudar para o pavio, e o corpo dessa vela aqui vai surgir uma linha preta. Então quando essa vela encerrar,
você vai seguir a linha preta e vai buscar travamento, simetria, conexão, rejeição, tudo isso que você já entende do operacional e executar a sua entrada baseada nessa informação do script. Pronto, encerrou. A máxima foi lá para o pavio, tá vendo que aqui roubou, ó, fechou ela mais embaixo, ela está fechada mais em cima. Então é só você fazer uma varredura aqui no gráfico, buscar essa linha preta, procurar um travamento numa mínima aqui, e pega uma venda acima do pavio. Por quê? Porque o corpo dela travou na mínima desse nanolotezinho aqui. Isso aqui faz o preço reverter. Porém, o pavio, se ele estiver fazendo leitura de continuidade, pode dar uma dupla posição. Então, a sua entrada vai ser aonde? Após o pavio. Porque se der uma dupla posição, o máximo que ela pode fazer é dar uma dupla posição até aqui, ó, uma dupla posição simétrica, que depois até 10ª venda. Então, se ela terminar simétrica aqui, é porque o pavio estava fazendo leitura de continuidade, mas ela não pode romper esse pavio dessa vela anterior, porque o corpo dessa vela está travado em um nanolote lá atrás. Então, já estou passando aqui um operacional de travamento nos nanolotes que revertem as velas, e tá aí a prova. É só se basear no script que vai dar certo. Um abraço, bons estudos e vamos para os gains.